Você provavelmente já ouviu falar dos Montes Apalaches. Aquela rede de montanhas que corta o leste dos Estados Unidos e é repleta de florestas antigas e histórias passadas de geração em geração. E lá existe um lugar ainda mais misterioso, as Montanhas Blue Ridge. É um trecho coberto por uma névoa azulada, onde as estradas parecem se perder entre as árvores e o silêncio ele soa como se estivesse vivo. E é lá que um grupo de amigos decidem alugar uma cabana para passar o tempo e se reconectar. Só que eles não esperavam que eles não estavam sozinhos. Blue Ridge. Você sabe onde a gente deve estacionar? Ei, Ingrid, ela te falou onde a gente estaciona? Que? Virei o rosto da janela e lancei um olhar de desculpa pro Lloyd. Foi mal, eu tava olhando uma coisa lá fora. Ingrid. Desculpa. Cara, a semana foi longa e não, ela não falou. Mas como a gente é o último a chegar, imagino que é só parar do lado dos outros carros. Na real, a gente não é, disse Moss do banco de trás. O Ben acabou de mandar mensagem dizendo que ainda tá na rodovia 87. O cara vende 2 músicas pro Maroon 5 e agora acha que pode fazer a gente esperar, tipo uma celebridade, resmungou Lloyd. Ai, por favor, o Ben nunca chegou na hora em nada na vida dele. Não foi metade do motivo da banda ter acabado? Moss riu. Nada a ver, a banda acabou porque o Ash foi convocado e o Ben sempre achou que era bom demais para aquilo. Moss sorriu e recostou no banco. Eu e o Lloyd estávamos juntos havia 4 anos. E ele estava desempregado fazia 3. Tinha colocado tudo o que tinha na banda e por um tempo parecia que o Vintage Truth ia estourar. Aí do nada, o guitarrista, o Ashley, entrou pros Fuzileiros Navais. Aí o baterista / letrista, o Ben, vendeu uma música da banda para uma gravadora por um dinheiro absurdo e desde então o Lloyd andava à deriva. Era uma ferida aberta e ninguém mais falava Vintage Truth perto do Lloyd. Quer dizer, ninguém além do Moss. Então, onde foi que a Melanie achou esse lugar? O Moss cutucou o encosto do meu banco com o pé. Bom, na verdade, quem achou foi o Ashley. Ele disse que queria alguma coisa na montanha Blue Ridge. Surpreso que ele teve tempo de reservar. Voltou do Iraque faz o quê? 2 semanas? Bom, na internet é questão de minutos para fazer isso. Talvez para você, né, Ingrid? Mas a última cabana que você alugou tinha ratos do tamanho do vibrador da mãe do Lloyd. Ai, não eram ratos. Vá a merda, Moss. Moss riu. Só tô dizendo. Eram camundongos, tá? E eu aposto que ele achou no VRBO, o mesmo site onde eu acho as cabanas. Revirei os olhos para o Moss. Reclamou Lloyd. Mas esse lugar fica o quê? Uns 21 quilômetros da cidade? E os últimos 5 quilômetros são estrada de chão. Você tem certeza de que ele não tá trazendo a gente pra cá pra matar todo mundo? Eu não tenho toda a certeza do mundo, Lloyd, mas se tiver, eu espero que ele atire você primeiro. Para, amor, você me ama. O Lloyd piscou, sorri pra ele e me inclinei pra dar um beijo. Quando meus lábios encostaram na bochecha dele, o Moss se endireitou e enfiou o braço entre nós, apontando pra frente. Lá, finalmente! A cabana era bem maior e mais antiga do que parecia nas fotos que a Melanie mostrou. 3 andares, construída com elegância na encosta da montanha. Um descampado pequeno servindo de quintal da frente e, além dele, uma linha de árvores escura e densa. Uau, a gente tá no meio do nada mesmo, murmurei quando Lloyd entrou no estacionamentozinho de terra. Significa que dá pra ficar bêbado e fazer barulho à vontade, sem vizinho pra reclamar. Tomara que a gente não pegue o quarto do térreo. Pode deixar, eu fico com o quarto de baixo, disse o Moss. A mãe do Lloyd precisa do reforço do piso de concreto, não precisa? Moss, eu juro por Deus, eu vou. O Lloyd jogou o carro em pé e se atirou pro banco de trás no exato momento em que o Moss abriu a porta e disparou para a escada que dava no andar principal da cabana. Eu balancei a cabeça, vendo o Lloyd se virar todo, abrir a porta e sair correndo atrás dele, rindo. O Moss já estava dentro quando o Lloyd chegou no primeiro degrau. Saí e abri o porta-malas, puxando o cooler pesado cheio de cerveja.
Depois de 3 horas trancada no carro com os dois, eu precisava de um drink. Tava lá, penando, quando ouvi uma voz divertida atrás de mim. Não sei se prefiro a cerveja ou a vista. Virei e empurrei o boné pra cima dos olhos. Porra, Ash, vem aqui me ajudar. Ele riu, veio caminhando tranquilo até a traseira do carro e eu joguei os braços nele num abraço apertado. Fazia 14 meses desde a última vez em que eu tinha visto meu amigo de infância. E aí, Ingrid, como é que você tá? Bem, disse soltando. Viu seus pais desde que voltou? Nossas famílias sempre foram próximas e eu sabia por causa da minha mãe como os pais dele estavam ansiosos para vê-lo. Ah, ainda não, eles vão pra cá no próximo fim de semana, vou buscar no aeroporto como um bom filho. Ah, ótimo, dei um sorriso escancarado. Então a gente tem você só pra nós pelos próximos 5 dias. Ah, vai ter que disputar com a Mel, se fosse só por ela eu não saía do quarto. Ah não, credo, Ash. Eu não preciso ouvir isso, você é tipo meu irmão. Ash riu. Ouvir o quê? Nem falei nada. Nem insinua o que você e sua namorada fazem. Caralho, eu tô vivo pra ver, é o ilustre Ashley Allender. O que você tá fazendo aqui embaixo? O Lloyd gritou do deck do segundo andar. É Cabo Allender pra você, eu tô ajudando a sua namorada a descarregar porque você é um babaca. Puta merda, esqueci, amor, peraí. O Lloyd apoiou a cerveja no corrimão e correu pra dentro, enquanto o Moss se encostava no batente, balançando a cabeça quando ele passou. Ele é um babaca mesmo, eu ri. 1 hora e algumas cervejas depois, o Ben finalmente chegou no H2 zerado. Ash e Moss se revezavam detonando a princesa do asfalto do Ben, enquanto eu e Mel ficávamos no deck tentando não rir. Assim que o Ben pisou no deck, o Lloyd enfiou uma cerveja na mão dele. Até que enfim, agora tá todo mundo aqui, eu proponho um brinde para o nosso amigo babaca, o Ash. Isso! A Mel saltou ao meu lado e puxou o Ash de volta pro circo enquanto ele balançava a cabeça e recuava, morrendo de vergonha. Gente, que mico, não brinda porra nenhuma pra mim. É pra isso que a gente veio, amor. Mel. Vai, Ash, provoquei. Deixe os amigos brindarem, faz tempo que a gente não te vê. Merda, tá bom, mais rápido. O Ash tentou bancar o irritado, mas falhou lindamente. Eu começo. O Ben ergueu uma garrafa de cerveja trapista chique dele e todo mundo acompanhou. Claro, né? O letrista primeiro. A Mel revirou os olhos de brincadeira e puxou o braço de Ash ao redor da cintura. Ashley, o que eu posso te dizer além de obrigado pelo serviço e pela honra de ser seu amigo? É bom ter você de volta. As garrafas se chocaram e o Moss murmurou. Meia boca, hein? Muitos brindes e muitas rodadas depois, me vi sozinha com um Moss e um Ash já bem bêbados. Eu tô muito orgulhosa de você, Ash. Enrosquei no braço dele, tropeçando as palavras. Quando você disse que ia se alistar, eu não tinha certeza de nada, mas cacete, é uma honra te chamar de amigo. Ah, valeu, mas honestamente, esse tanto de elogio me deixa desconfortável. Sério? Por quê? Ah, sei lá, a maior parte dos últimos 14 meses foi só treinando. No Iraque mesmo foram uns 6 combates de verdade, menos ainda. Mas você deve ter visto umas paradas, né? Balancei a cabeça. O Ash ficou quieto um pouco além do confortável e mesmo bêbada eu senti o ar mudar. O Moss, que era bom de ler a gente e a situação, cortou a tensão antes de engrossar. Eu também já vi umas paradas, mano. Eu e o Ash olhamos pra ele quando tomou um gole teatral de cerveja no site da mãe do Lloyd. Eu e o Ash caímos na risada e olhamos pro Lloyd, que mexia no celular só balançando a cabeça. Um dia, Moss, disse sem levantar os olhos. Ah, qual é, cara? É meu trabalho. Eu sou comediante stand-up. Meu trabalho é fazer rir. Comediante stand-up em ascensão, acrescentei piscando pro Moss. Ei, Ben, tá tudo certo? O Ash perguntou, e todo mundo olhou pro canto do deck onde o Ben estava parado, encarando a mata. Ben? Ele não olhou pra gente, só chamou o Ash com a mão. Ficaram no canto, cochichando. O que foi? A Mel perguntou depois de 1 minuto. Ah, eu acho que era só um urso, respondeu Ash. Só um urso? Um urso, caralho! A Mel puxou o moletom mais junto do corpo. Ué, estamos no meio da floresta, né, querida? Disse Moss tranquilo da cadeira. Um urso é esperado por aqui, disse o Ash e trocou um olhar com o Ben que eu não soube decifrar. Ah, foda-se, eu vou entrar. O urso sobe no deck, sabia?
E a Mel atravessou rápido até a porta de correr. É por isso que você nunca entra na mata sem uma arma, disse Ash do canto, ainda encarando as árvores. No dia seguinte, ninguém levantou antes das 11. Quando eu cheguei à sala, Moss, Ash e Ben estavam de óculos escuros virando água para aguentar o sol, que entrava pelas janelas Bay. A Melanie, toda animada, fazia panquecas na cozinha e o Lloyd estava no deck fumando um cigarro. Bom, você foi a última a chegar, Ingrid. Isso significa que você vai lá em cima pegar mais engove na minha mala. Ah, vai se fuder, Ashley, murmurei, me jogando no sofá e cobrindo os olhos com um braço. Gente, cantou a Mel da cozinha, a gente devia fazer uma trilha hoje. A sugestão recebeu um coro de gemidos nada animados. A trilha só saiu lá pelas 2 depois que eu tomei banho e os meninos curaram a ressaca com mais álcool. O dia estava lindo, até um friozinho pra época, mas sem neve. A trilha era bem marcada e fácil de seguir. Eu agradecida pelo ar puro. A gente fazia barulho demais, então nenhuma chance de ver algum bicho por perto. Eles deviam ouvir a gente a milhas de distância. Eu vim atrás com o Ben e o Lloyd, o Ash naturalmente na frente, depois a Mel e o Moss. E a indústria, Ben? Ouvi o Lloyd perguntar casual. Ah, tá bom, cara. O Ben hesitou, mas precisa de talento de verdade. Pelo que toca na rádio, não dá pra discordar, o Lloyd riu. Quero dizer, precisa de você, cara. Eu? Ah, eu parei com a música, você sabe. Eu tô concentrado agora no meu livro. Livro? Eu nunca tinha ouvido o Lloyd falar de livro. Seu livro? É, tô escrevendo um livro, alta fantasia. Ah, mas você não precisava, sabe, largar a música. Vamos mesmo nessa de novo, cara. A banda acabou, Ben. E o que você queria que eu fizesse já faz anos. Não acabou, Lloyd. Você desistiu do Vintage Truth. Sim, o Ash saiu, mas você ainda tinha eu e a gente arrumava outro baixista, disse o Ben na lata. Minhas orelhas se acenderam. Uma versão de história que eu não conhecia. Você tinha acabado de vender Tempered Hearts pra Atlantic. Você acha mesmo que eu ia te segurar? Você não me segurava, Lloyd. Tudo que eu queria era manter Vintage Truth. Você sabia, e mesmo assim você saiu. Eu falei que eu queria reinvestir aquela grana de volta. Ben, a voz do Ash veio na frente. Chega aqui. Um segundo, disse o Ben, e desapareceu para frente do grupo. Ergui a sobrancelha pro Lloyd. Ele balançou a cabeça, desviou o olhar e puxou um maço de cigarros. Sabe? Ri. O ar puro da montanha. Ah, foda-se o ar puro da montanha, rosnou Lloyd. Meu sorriso murchou. Ficamos num silêncio ruim, ouvindo Moss contar para Mel um date desastroso até o Ben voltar. O que o Ash queria? Perguntei. Ele... nada. Ah, fala sério, Ben, o que ele queria? O Lloyd pressionou. Disse que alguém estava seguindo a gente. Parei e virei. O quê? Sério, eu não vi ninguém. Foi o que ele disse e pediu para eu ficar de olho atrás. E você viu o cara seguindo? Não vi porra nenhuma, Ingrid. Bizarro. Pra ser sincero, eu nem tenho certeza se o Ash viu algo mesmo. O Lloyd encarou as árvores e passou a mão no cabelo bagunçado. Você acha que ele ainda tá se ajustando a voltar? Acho, admitiu Ben. Ele ficou 4 meses em zona de guerra. 2 semanas talvez não sejam o bastante. Nos 2 dias seguintes, uma manta grossa de tensão caiu sobre a cabana. Ash passava a maior parte do tempo rondando a casa, vigiando as janelas e fazendo trilha sozinho. O Lloyd ficava trancado no quarto até o sol cair escrevendo o livro, e a Mel indo de um lado para o outro tentando fazer os dois relaxarem e socializarem. Eu, o Moss e o Ben passávamos os dias bebendo e tentando quebrar a tensão. Quando não funcionou, comecei a procurar livros na cabana porque ia ser uma semana bem longa. Depois de revirar tudo, descobri que as únicas leituras eram um dicionário e o que parecia ser um diário manuscrito. Que diabo você acha que é isso? Perguntei pra ninguém. Tipo, um diário onde os hóspedes escrevem as experiências? Disse o Ben do sofá. Bom, preciso de algo pra ler de qualquer forma. Eu nem perderia tempo, o Ben balançou a cabeça. Nunca tem nada de interessante nesses troços. Dei de ombros, joguei o caderninho no balcão da cozinha e fui buscar outra cerveja. No 4º dia eu decidi acordar cedo e fazer café da manhã. Eu tava chateada com todo mundo pra baixo numa viagem que era pra celebrar a volta do Ashley. Bom, hora de ovo e mimosa pra variar a maré.
Quando entrei na cozinha de madrugada, eu me surpreendi ao ver Ashley plantado na pia, encarando a janela com foco. Bom dia, Ash. Que diabo você está fazendo aí acordado tão cedo? Ele não me respondeu. Fui até o lado dele e tentei seguir o olhar. O que a gente tá vendo? São 3. 3 o quê? Não sei. Tá? Me afastei da janela. Você tá bem, cara? De repente o Ash apontou para a floresta. Ali! Tem um bem ali, você viu? Me inclinei com cuidado por sobre o ombro dele. Vasculhei o bosque, mas não vi nada fora do normal. Tá procurando o quê? O urso? Não tinha urso. O que tinha então? O Ash ficou um momento em silêncio. É difícil de escrever. Tá, você consegue desenhar? O Ash finalmente desgrudou da janela. Consigo. Ele pegou o diário da cabana no balcão, onde eu tinha largado no dia anterior. Arrancou uma página em branco, pegou a primeira caneta e fez meia dúzia de traços e me entregou. Eu olhei sem entender. Isso é um boneco de palito. O Ash assentiu e voltou a olhar a janela. Às vezes parecem sumir, mas reaparecem alguns segundos depois perto de onde estavam. Certo, Ashley, esse boneco de palito tem alguma cabeça redonda ou algo assim? Eu apontei pro desenho e ele assentiu. E bracinhos e perninhas de linha? E um corpinho de palito desse jeito? De repente o Ashley girou e segurou meus ombros. Ingrid, eu não quero a Melanie dormindo no quarto de cima. Eu ouço eles à noite. Andam no telhado e batem na porta de correr da varanda. Ela tem que dormir lá embaixo com você. Essas coisas não são seguras. Tá bom. O Ash me soltou e saiu da cozinha subindo as escadas 2 a 2 pro quarto. Acabei não fazendo café, mas fiquei nas mimosas, encarando a janela por um tempo. Mas só vi esquilos e cervos. Moz e Ben foram os próximos a acordar e tropeçar na cozinha. Passaram por mim com um aceno sonolento e pegaram 3 cervejas da geladeira, me entregando uma. A gente bebeu em silêncio por um minuto enquanto eu pensava na melhor forma de contar sobre o Ash. Eu ainda decidia se contava quando a Mel entrou saltitante e pegou a cena dos 3 congelados no meio do gole. Ai, olha essa zona de garrafa pela cabana, vocês pretendem limpar? Moz, Ben e eu trocamos olhares. O Ben foi o primeiro a baixar a cerveja. Não liguem para os soldados caídos, disse, trazendo uma lixeira para o balcão e varrendo um grupo de garrafas para dentro. Obrigado pelo serviço, rapazes. Eu e o Moz baixamos as garrafas e prestamos continência quando elas batiam no fundo. Vocês são ridículos e provavelmente alcoólatras. A Mel riu e balançou um dedo professoral. Provavelmente é bondade. Um brinde a isso. Fica mais fácil encarar a mãe do Lloyd quando eu tô bêbado. O Lloyd entrou bem nessa hora e lançou pro Moz um olhar tão cheio de ódio que eu dei um passo pro lado sem querer. Bom dia, amor, arrisquei. O Lloyd pegou a garrafa vazia de suco no balcão, arremessou com força na lixeira. Sem dizer nada, voltou pro quarto. Justo quando o Ash descia as escadas, ele segurava o gorro e a jaqueta. Ei, você vai aonde? Perguntou Ben. Na cabana mais próxima que eu achar. Espera, amor, a Mel correu quando ele abriu a porta. Por quê? Quer que eu vá com você? Eu vou buscar munição. Eu não trouxe o bastante. O bastante pra quê? O moço perguntou devagar. Pra eles. Estão chegando mais perto da casa. Agora saem de dia também. Quê? Quem, amor? Eu e o Ben trocamos um olhar por cima do Moz e da Mel. Ashley, disse o Ben sério. Se alguém tá perseguindo a gente, vamos embora agora. Pra que munição? O Ash riu como se aquilo fosse absurdo. A gente não pode, eles já inutilizaram os carros. O quê? Claro que sim, disse Ash indignado. Então chamamos um guincho. Em quê? Quando foi a última vez que vocês viram seus celulares? Eu olhei em volta, não desde ontem. Olha, fiquem na casa, ordenou. Eu volto em no máximo 5 horas, ninguém sai. Não importa o que vejam lá fora. Provavelmente vai ficar ainda mais ousados quando eu sair, entendido? Ashley. A Mel sussurrou insegura. Só fica aqui, Mel, por favor. Eu não consigo proteger vocês se saírem, disse o Ash, abraçando a Mel com força e beijando o topo da cabeça dela. Ash, deixa eu ir, disse o Ben. Ashley, leva alguém, concordei. Ash soltou a Mel e saiu sem dizer mais nada pra ninguém.
Passamos o resto da manhã tentando achar os celulares, conectar os laptops no Wi-Fi e ligar os carros. Quando nada disso funcionou, tentamos afogar a preocupação na bebida, enquanto a Mel ficou encarando a janela, o rosto arrumado num vazio pétreo. E quando a chuva chegou por volta de 1 e o trovão começou a sacudir a casa, a gente parou de beber e começou a andar para lá e para cá. O Lloyd, imerso no livro, não abriu a porta e nem falou com ninguém até a chuva começar. Aí o Ben e eu sentamos todo mundo e contamos o que sabíamos do estado de espírito do Ash. Os 5 ficamos no meu quarto, encostados na parede, esfregando o rosto de estresse e exaustão. Por que caralho vocês deixaram ele ir? O Lloyd perguntou horrorizado. Eu não sei, chorou Melanie. Eu não queria, eu tentei ir com ele. Eu tô falando com esses 3 idiotas bêbados aqui. O Ben abriu a boca para rebater, mas eu fui antes. A gente tá de férias, Lloyd, por isso estamos bebendo e convivendo. Enquanto você tá aí, trancado atrás de uma porta, escrevendo um livro que eu nem sabia da existência. Tudo que você, Ben e Moss fizeram nesses 3 dias foi beber, Ingrid. Bom, pelo menos a gente tá fazendo alguma coisa. Tá bom, Lloyd suspirou. Vamos decidir o que fazer. Eu vou subir e deitar, disse Mel reta. Me acorda quando Ashley voltar. Mel, começou o Ben. Por favor. Ela ergueu a mão. Eu não dou conta, eu preciso deitar um pouco. Assim que a Mel saiu, o Moss falou baixo. Gente, já faz 5h30 que o Ash saiu. Ele disse no máximo 5, acho que a gente devia ir procurar ele. Não, o Ben cortou. Não podemos sair, foi a última coisa que o Ash disse. O Ash não tá pensando direito, falei. Ele pode estar machucado, perdido, ou os dois, a gente precisa ir. Ele tá com o celular? Perguntou Lloyd. Ninguém tá com o celular, disse o Ben impassível. Enquanto Lloyd ouvia Moss e Ben discutirem procurar o Ash versus seguir o aviso, um movimento pegou meu olho na borda da mata. Eu tentava achar o que era. No céu escuro da tempestade era quase impossível. Eu ouvia a discussão, mas estava focada. Lloyd. O que fez ele achar que tinha uma cabana por perto? Moss. Deve ter visto vindo pra cá. E por que ele achou que essas cabanas teriam munição? Chute dele, disse Moss. Então ele viu algo que deixou ele realmente assustado. Viu? Então o quê? Será que ele mesmo inutilizou os carros e escondeu os celulares? Isso tá muito esquisito. Olha, ele é nosso amigo e precisa de ajuda. O que quer que ele esteja fazendo, ele não percebe, disse Moss. Lá. Ali estava nas árvores algo alto no alto pendurado num galho pelas mãos. Apoiado no de baixo com os pés, virado para a cabana. Não podia ser bicho, mesmo no escuro e à distância dava para ver que era gente. Quando eu levantei o dedo para mostrar para o Lloyd, um clarão de relâmpago estourou e minha visão noturna foi pro brejo. Eu até procuraria de novo, mas outra coisa saltou aos olhos naquele meio segundo de luz. Tinha algo no descampado que não devia estar ali. Sem dizer uma palavra, eu saí do quarto e fui para a sala de estar. Apesar do céu fechado e da pouca claridade, não dava para negar o que estava deitado lá fora. Eles vieram atrás de mim, cheios de perguntas e sobressalto, mas quando viram que eu vi, a cabana ficou muda. Que droga! O Moss deu uma risada nervosa. Ele tá pregando peça na gente, é o Ash aprontando, só pode ser. Não acho, sussurrou Ben. Entre as cortinas de chuva e a névoa que subia pela montanha, tinha aparecido um monte de terra fresca, do tamanho de uma pessoa, com uma pedra grande fazendo papel de lápide. Era uma cova. Embora eu não fizesse ideia se havia algo dentro, eu arranquei os olhos da cena e de repente o Lloyd agarrou o Moss e o prensou na parede. Não ouvi o que veio depois, mas o Lloyd ficou furioso. Foi mais uma piada com a minha mãe, Moss. Não, cara, não, eu só... Já chega das suas bobagens, se você... Lloyd, gritei. Solta ele. Desde quando você liga para as piadas do Moss, agora a gente tem coisa maior. Fica fora disso, Ingrid. Eu olhei para o Ben, pedindo ajuda, mas ele ainda estava encarando a cova. Um rangido de madeira atrás da gente quebrou o feitiço. Viramos e vimos Mel descendo as escadas. Por que vocês estão gritando? Eu dei um passo em direção a ela como se fosse um bicho assustado. Mel. O Ashley. O que é aquilo? Lloyd soltou o Moss e foi até Melanie.
Mel. A Mel tropeçou num degrau, mas se segurou. Aquilo é uma cova. Mel, calma, é o Ash zoando a gente, só pode ser, disse o Moss. Cala a boca, Moss, o Ash não fez isso, cortou o Ben. É uma cova! A Mel gritou e disparou para a porta de correr da varanda. Mel, espera! Ela abriu a porta e ia sair na chuva quando Ben segurou pela cintura. Você não pode sair! A Mel desabou em lágrimas e gemidos. É ele, é o Ashley, ele tá morto, meu Deus, Ashley, não, quem fez isso? Quem colocou ele ali? Ashley! O Ben deixou a Mel no sofá de 2 lugares e o Lloyd fechou a porta. Ela se enfiou nas almofadas e chorou. E se for o Ash lá? Sussurrou o Lloyd para nós. Quem enterrou? Pergunta pro Ben, falei olhando pro Ben com cobrança. Era claro que ele sabia mais do que dizia. Ele me devolveu um olhar de aviso. Eu sei que você viu alguma coisa também, Ben. Tá, o que você viu, Ingrid? Moss perguntou. Eu vi alguém na árvore, acho. Tava pendurado lá em cima. Suspirou Ben, eu também já vi. Eles? O Lloyd ergueu a sobrancelha. Ou ele, sei lá, não é uma pessoa. Então é o quê? É difícil de descrever. Espera. Eu corri até a cozinha e peguei o desenho do Ash. Tinha essa cara? Mostrei pro Ben. Tinha, mais ou menos, acho. Eu não vi tão bem. O Moss riu. Gente, isso é um boneco de palito, cabeça redonda, linha de corpo e braço, desenho de criança. Não, eu falei. É a forma que ele encontrou de representar o que viu. Olha, seja o Ash ou outra pessoa, eu rezo para que seja o Ash. Eu concordo com o Ben, não é seguro. Talvez estejam só tentando assustar a gente, mas de todo jeito ninguém sai dessa cabana. Alguém busca o Ashley, gemeu a Mel atrás de nós. O Lloyd balançou a cabeça e lançou para ela um olhar suave. Não tem o que fazer, Mel. A chuva diminuiu quando escureceu de vez, mas já era noite fechada desde a tempestade. Combinamos que o Moss e a Mel iam dormir no segundo andar, o principal, com todo mundo. Combinamos também revezar a vigília a noite inteira. Sempre alguém acordado, esperando o Ash e de olho na figura na mata. Menos a Mel, que estava um caco. Foi a primeira a apagar. Fiquei cochichando com o Lloyd até o Moss e o Ben ir pro quarto, no fim do corredor. Eu não quero dormir, Lloyd, eu não consigo. Sussurrei no escuro. Você precisa tentar, seu turno é às 4 só. Eu não quero dormir sozinha no quarto do fundo. Então não dorme, pega os cobertores e as almofadas e deita aqui do lado da Mel, bocejou. Tá gelado aqui. Eu sei, Ingrid, eu vou descer no porão e colocar mais lenha na fornalha. Era pra ter feito isso antes, mas aquele cômodo me dá arrepios. Nem fui lá ainda, mas tudo nessa cabana me dá arrepios. Você consegue ficar acordado até o turno do Moss? Consigo, eu vou escrever. Apontou pro computador no sofá. Eu peguei 2 edredons e um travesseiro no quarto e deixei o resto de roupa de cama pro Lloyd. Mesmo sem sono, apaguei quase na hora, sem sonho. Acordei com os primeiros raios puxando a escuridão do cômodo. Pulei quando percebi que devo ter perdido meu turno. A Mel ainda dormia do meu lado, tremendo de frio. Dava para ver que o Lloyd não alimentou a fornalha. A sala estava vazia. Lloyd? Chamei pelo corredor e nada. Lloyd! Mais alto. Eu levantei e joguei as cobertas por cima da Melanie. Uma porta abriu e o Ben saiu de olhos vermelhos. O que foi? Dormi no meu turno, você também? Sim. Acho que o Moss pegou todos. Ele não estava lá fora? Não. Ele não está aqui dentro? Não. Nós dois viramos a cabeça ao mesmo tempo para a porta do quarto do Lloyd. A implicação gelou. O Ben me deu um aceno, um acordo silencioso. Ele foi olhar o Lloyd e eu virei para o meu lado. E lá estava o que eu não queria ver. Uma segunda cova, ao lado da primeira. Outra pedra grande de lápide. Ben, a gente tem que acordar ela logo. Eu falei olhando a Mel no sofá enquanto eu dobrava e desdobrava o desenho do Ash. Ainda não. O Lloyd encarava a chuva fumando com a porta entreaberta. Então ele não falou nada com você? Disse que ia sair? Perguntei. Não me disse nada. Eu acordei o Moss, falei que era a vez dele, levantou e eu fui dormir.
A gente disse pra ficar na cabana, murmurou Ben, balançando a cabeça. Não é seguro lá fora. Eles estão lá. O que são eles? Perguntei. E isso importa? O Ben nem olhou. O Lloyd apagou o cigarro e fechou a porta. Agora não, agora é jogo de sobrevivência. Importa sim, rebati. Sobreviver inclui saber como se defender. Então a gente faz o que Ash mandou e fica na cabana até alguém vir atrás da gente, disse o Ben. E se for o Ash fazendo isso, devolvi. Não é o Ash. A Mel continuou dormindo enquanto a gente discutia abaixo. A chuva do dia anterior tinha deixado a montanha coberta de névoa. As covas, graças a Deus, estavam escondidas pelo cinza quando a Mel acordou. A manhã inteira algo me incomodou naquela sala. Algo errado, deslocado. Eu via no canto do olho, mas quando virava nada. Me irritou a ponto de eu comentar com Ben e o Lloyd. Vocês percebem algo? Sei lá, diferente aqui? Sim, tem covas no quintal. Não, Lloyd, eu digo aqui na sala. Tem algo me deixando agitada. Segui a visão periférica pelo cômodo, nada saltou. Não, Ingrid, agora a gente tá decidindo como sobreviver fora da casa. Pera, a gente vai sair? Engasguei. O Lloyd acha que sim, respondeu Ben. O quê? Não, por que cargas d'água faríamos isso? Depois de horas de discussão sem celular e sem vizinho, os dois decidiram tentar consertar um carro com conhecimento mecânico limitado. O Jeep do Lloyd era o mais velho e, portanto, supostamente o mais simples de consertar. Eles iam começar por ele. Eu ficaria de guarda na varanda de olho em qualquer coisa que se mexesse. O Ash levou a arma quando saiu, mas um grito de aviso era melhor que nada. A Mel passou a manhã comigo na varanda vigiando as árvores na névoa. Não sei quando ela percebeu a ausência do Moz e a presença da segunda cova, mas não falou nada. Os caras estavam lá fora 1 hora quando eu ouvi um tum pesado acima de nós no telhado. Mel, você ouviu? Sussurrei. Ela sentiu, mas continuou olhando a mata. Eu me debrucei e gritei pro Ben que estava no banco do motorista insistindo na ignição. Já volto. A Mel fica de olho em vocês. O Ben assentiu. O Lloyd, com a cabeça enfiada no motor, seguia tentando. A Mel olhou para baixo, mas parecia distante. Se você vir qualquer coisa, você grita, tá? Um aceno quase invisível. Sério, Mel, qualquer coisa. Sem plano nenhum, além de torcer para ouvir de novo, eu entrei e subi pro quarto da Mel e do Ash, no 3º andar. Fiquei parada. O silêncio da montanha, só o Jeep tentando pegar lá fora. Fui até a porta de correr para olhar a borda da mata, agora quase toda escondida pela névoa. Então eu vi, não era um tum, era um passo. Eu prendi a respiração. Outro. Passos no telhado. Pesados, lentos, calculados. Por instinto eu puxei a porta e pisei na varanda. No segundo seguinte, um grito dilacerante rasgou o ar frio. Lloyd! Eu virei e desci as escadas no desespero. Caí uma vez no lance e joguei a porta da frente para sair, mas ela não abria. Eu corri para a varanda, a Mel estava onde deixei, alheia, encarando as árvores. Fui até o corrimão e vi uma figura. Alguém corria para um agrupamento de árvores arrastando algo atrás, alto demais para ser Ben ou Lloyd. Eu gritei pela Melanie e ela despertou num estalo. O quê? O que aconteceu? Você não ouviu o grito do Lloyd? Eu entrei e tentei a porta de novo, chamando pelo Ben e pelo Lloyd num pânico cego. Ingrid! Ouvi uma voz ecoar da escada do porão. Ben! Minha voz quebrou. Desci 2, 3 degraus de cada vez, Mel atrás. No pé da escada, o Ben estava na porta do quarto do porão com uma caixinha preta. Ben, cadê o Lloyd? Engasguei. O quê? O Lloyd, pelo amor de Deus, cadê? O Ben franziu a testa e apontou a porta aberta que eu nem havia notado. Ele tá lá fora, no carro, porque vocês não estavam de olho. Ele não tá, balanceei a cabeça. Desesperada, as lágrimas vindo. Eu ouvi ele gritar e acabei de ver alguém correndo do Jeep. A caixinha caiu da mão do Ben, ferramentas voaram no chão e eu fui pra porta, mas ele segurou com um braço e bateu a porta com o outro. Não, Ingrid, não! Me debati à toa até derreter no monte choroso aos pés dele. O Ben sentou ao meu lado e me abraçou enquanto eu soluçava. A Mel escorregou pela caldeira de metal até o chão e chorou quieta. Eu não sei quanto tempo passou, pareciam minutos, as lágrimas mal tinham secado quando ouvimos uma porta ranger lá em cima. Eu soube na hora que era da frente.
emperrada. Os olhos da Mel arregalaram e o Ben se levantou, tremendo. Pôs o dedo na boca e subiu devagar. A gente tinha deixado a porta do porão aberta. Quase não respiramos. Os passos do Ben chegaram ao patamar. De repente, nossos passos pesados correram pelo andar de cima. O Ben subiu o resto e bateu a porta. Silêncio. Eu e a Mel nos levantamos. Ele desceu sem cor no rosto, o corpo em tremores. Quem era, Ben? Era o Ashley. Ele balançou a cabeça e passou a mão nos cabelos. A porta tranca desse lado. A gente deve estar seguro, disse. Mas eu não achava que uma tranca ia segurar aquilo. Sentamos o Ben. A Mel segurou a mão dele enquanto eu andava, olhando a janelinha do porão. A névoa abriu por um instante e eu vi uma terceira cova, a do Lloyd. Segurei na janela quando a perna falhou. Tentei me recompor rápido pela Mel. Eu sabia que ela estava por um fio. O quê? O que foi? Ela perguntou. Nada, eu tô sem comer faz dias. O Ben me lançou um olhar de eu sei que você viu. E a Mel correu para a janela e não acreditou. Não, sussurrou a voz quebrando. Não, a gente tem que achar o Ashley, ele consegue parar isso. Antes que eu segurasse, a Mel já estava na escada, 2 degraus por vez. Mel, gritei. E se era o Ashley lá em cima? E se ele voltou? A Melanie, do jeitinho doce dela, não estava preparada. Quebrou, fora de si, dor e medo. Quando alcancei, ela já tinha escancarado a porta do porão e entrado na sala. Nada lá. Entrei atrás dela e, de cara, eu senti que o algo errado da sala ainda estava lá. E mais forte. Melanie, soprei. A gente tem que sair daqui. Eu dei um passo para puxar ela de volta, mas ela disparou para a porta da frente, ainda aberta. Eu dei uma última varrida na sala. Se a sensação estava tão forte, tinha que ser fácil achar a origem. Nada. Corri atrás e desci. Quando eu cheguei no térreo, o Ben já tinha aberto a porta do porão e estava na minha frente. Quando alcançou a Mel, ela já cavava a terra da primeira cova com as mãos. O Ben tentou puxar e congelou. Eu cheguei do lado e vi a Mel cavar por uma eternidade até bater em terra dura. Tá vazia. Ela olhou pra gente, lama e lágrimas escorrendo. O Ashley não tá morto. O Ashley tá vivo, respirei. Será que todas estão vazias? Eu fui à cova que seria do Lloyd e comecei a raspar a terra. Bem mais fácil do que a primeira, porque era recente e seca. A Mel se ajoelhou esperançosa, o Ben olhava pro bosque tenso. Ben, me ajuda. Gente, a gente precisa ir agora, disse sem desviar dos pinheiros. Mas o Lloyd... Meus dedos bateram em algo duro, fundo. E eu não precisava saber muito para entender que aquilo era uma caixa torácica. Eu arranquei a mão horrorizada. Meu Deus! Eu caí para trás, me afastando do buraco. A Mel balançou a cabeça em choque. Mas... Então é o Ash? Gritei. É o Ash que tá fazendo isso? Ele tá matando todo mundo? Ele matou o Lloyd? A Mel balançava a cabeça, negando, e veio até mim. Como? Ele está matando a Mel, você não entende. A cabeça dele ficou ruim, matou o Moss, matou o Lloyd e vai matar você também. E agora... Ele tá lá agora. A Mel recuou a mão e segurou junto ao peito. Como você tem coragem? Você é amiga dele a vida toda, Ingrid. O Ashley nunca machucaria quem ele ama. Eu apoiei a mão, a mesma que tinha tocado os ossos do Lloyd, na bochecha. Não tem outra possibilidade, Melanie. Fiquei gelada. Ela deu um passo para trás, a boca abriu e travou. Ficou branca, cambaleou e caiu. Levantou num pulo e olhou para casa e para mim. Ele merecia amigos melhores, Ingrid. A voz da Mel quebrou e ela correu pro bosque. Ben, gritei, segura ela! Mas o Ben já vinha na minha direção, pegou meu braço, me ergueu e me puxou para dentro de novo. Ben, a gente tem que ir atrás da Mel. A Mel se foi, não dá para ajudar. Assim que a porta fechou atrás da gente, arranquei a jaqueta lameada e joguei no Ben. O que a gente tá fazendo? Eles estavam lá, eu vi. Não existe eles, Ben, existe o Ash. Não, o Ash tá morto, provavelmente morreu minutos depois de sair. Então, cadê o corpo, Ben? Porque aquela cova tava vazia.
Eu sentia que eu ia desmoronar. Choque absurdo, meu cérebro não dava conta. Eu não sei, foi a primeira cova, foi feita pra atrair a gente. Pelo Ash, não tem outra lógica. Não. O Ben balançou a cabeça. A Mel estava certa, o Ash não faria isso. Fez. Você tá errada. Porque não tem alternativa. Aquilo que a gente vê não é o Ash. Eu me recuso a acreditar que bonecos de palito. Você tem que acreditar que o fato estão correndo atrás da gente da mata, matando nossos amigos. De que a gente tá sendo caçado e esfolando os corpos por uma coisa errada e desumana. Quando claramente é o Ashley com algum trauma. Não é o Ash, Ingrid. Ele matou o Lloyd. Me escuta. O Ashley matou o Lloyd. Não tem. Fui eu, tá bom? Fui eu. Eu matei o Lloyd. Eu balancei a cabeça tonta e dei um passo para trás. Fui eu, Ingrid. Eu matei ele. Por que está falando isso? Engasguei. Porque é verdade. É lá no Jeep. Para. Ingrid, você tem que me ouvir se quiser viver. Aqueles troços, quando ficam perto, deixa a gente com ódio. Eu não consegui parar de bater na cabeça dele com chega. Eu arfava, tentando puxar ar. Segurei firme no encosto do sofá, uma raiva estranha crescia e eu cerrei o punho até doer para conter. Você tá do lado do Ash? Sussurrei por fim. Ele mandou você machucar o Lloyd? Não, eu só matei. E quem que o descarnou e enterrou, Benjamin? Minha voz saiu reta e impassível, e isso me assustou. Eles. Por quê? Ele apontou para o computador do Lloyd aberto na mesinha onde ele deixou ao fim do turno. Leu o que o Lloyd estava escrevendo, Ingrid. De olho no Ben, eu dei a volta e toquei no mouse e acendi a tela. Eram só 15 páginas. Pouco pro tanto de dias trancado, e embora começasse como uma mistura normal, o texto desandava em bobagem e cadeias aleatórias de letras e números até as 3 últimas páginas, nas quais ele só digitou: "Ele nos come", sem parar. Fechei o computador com força e joguei no sofá de 2 lugares. Fui até a geladeira e peguei uma última cerveja. E sentei na cadeira. O Ben não se moveu. Me desculpa, Ingrid, de verdade. Eu amava o Lloyd como um irmão e eu perdi o controle. Eu tava com o pé de cabra pensando: chega, Ben. Ele calou, engolindo um soluço. A Mel tava certa. Não era o Ash. Nunca foi. Era alguma coisa que vivia na floresta. Ingrid, eu preciso. Bem, o único motivo de você me falar isso é porque eles querem. Eu não tenho motivo pra te odiar. Então, tão te deixando me dar um... Eu e o Ben olhamos um pro outro e para a porta do porão. O som vinha da escada. Eu sabia. Acabou. A gente estava perdido. Nada a fazer além de morrer. Eu levantei a cerveja pro Ben, dei um aceno solene, um gole comprido e taquei a garrafa na porta do porão, onde ela se estilhaçou. Vão pro inferno! Ingrid, por favor. O Ben me encarou, 1000 emoções embaralhadas. Corre! Antes que eu respondesse, ele se atirou na porta do porão e rolou escada abaixo. Levantei num salto horrorizada quando os gritos dele explodiram, os piores que eu já ouvi. Eu fiquei ouvindo por longos segundos a carne rasgando ao som de um ronco baixo e satisfeito. Travei. Sozinha. Eu olhei desesperada a sala, qualquer coisa para lutar, e encontrei o que eu não vi antes. O que me incomodava desde o sumiço do Moss. E não era inesperado ou medonho, era só fora do lugar. Apareceu em algum momento da noite uma linha preta, finíssima, vertical, do chão quase até o teto. Era difícil de ver. Parecia uma trinca na madeira, mas, olhando bem, não estava na parede. E então, enquanto eu encarava, ela se mexeu e se alargou, virando o boneco de palito alto do desenho do Ash. Não. Ela não alargou, virou de lado para mim. Era fina como uma folha de cartolina. Quando você encara algo tão impossível e tão errado, você não grita, você não arfa. Você só fica parado, congelado, confuso. E no meu caso, apavorada.
Outro rangido na escada me tirou do transe e a criatura quieta ali de repente ganhou vida e correu para mim com uma fluidez de um desenho animado. Como estava entre mim e a porta da frente, eu girei e fugi para a varanda pela porta de correr que a Mel tinha deixado aberta, graças a Deus. Eu cruzei o pátio e, sem pensar meio segundo, escalei o corrimão e saltei. Eu ouvi os ossos quebrarem na queda, mas a adrenalina segurou a dor. Eu corri do jeito que deu pelo descampado rumo às árvores. A névoa clareou no sentido em que eu ia e eu vi o terceiro boneco de palito me esperando no mato. Eu tentei mudar de rumo e caí com os tornozelos quebrados. Eu olhei para ver se vinha e vi que não era um boneco, era pior, era a Melanie. Ele prendia pelo pescoço num galho, virada para a cabana e consequentemente para mim. Eu levantei num pulo e disparei até ela. Chegando perto, deu para ver que era tarde demais e que eu não alcançava o galho. Eu só pude ver o corpo balançar e chorar. A corda parecia que ia arrebentar, mas não arrebentou. De onde ela tirou aquilo? Eu olhei para casa esperando os bonecos, mas eu vi outra coisa. Eu vi aquilo que a Mel tinha visto, lá das covas, o que fez ela correr. O Ash estava no telhado estendido, exposto pra gente. A cabeça intacta, o corpo congelado em dor e horror. As mãos e os tênis limpos também, mas o resto do corpo, do pescoço aos pulsos e tornozelos, descarnado. Só o esqueleto frágil com um rosto. Então eles fizeram isso. Fizeram com o Ash. Estavam fazendo com a Mel, dando a ela as ferramentas para morrer, e logo ela ia ficar como ele. Eu não suportava pensar nisso. Eu tentei de tudo para tirar ela da árvore até a dor física tomar conta de tudo. Quando tomou, eu vi a silhueta de um boneco vindo na névoa. Eu pedi desculpa para Mel e corri, caindo uma vez, me arrastando para longe daqueles horrores. O boneco não me pegou porque eu não quis. Depois de horas andando, quando eu jurava que a dor nos ossos e na alma ia me matar, eu ainda via eles na mata. E o Ash tinha razão, eram 3. Apareciam como sombra e sumiam quando viravam de lado. Reapareciam bem, em qualquer lugar, mas sempre mais perto do que antes. Então, muito tempo depois de anoitecer, eu tropecei numa estrada de terra e não levantei. Eu fiquei encarando o céu sem estrelas, esperando ou uma pessoa ou um boneco me levar. Veio o primeiro. Ninguém acreditou em mim sobre os bonecos. Disseram que nossos celulares foram encontrados nos quartos. Falaram que não havia nada de errado com os carros. Pode até ser verdade agora, mas não era então. Eu sei que nunca vão acreditar no que realmente aconteceu no bosque, mas eu sempre vou saber. Os bonecos arrancaram nossas almas e depois comeram o que sobrou. Obrigado por ficar até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like, porque toda semana tem um vídeo novo para você. E lembre-se, hoje à noite, quando você for dormir, tenha bons sonhos.